Não podemos passar a vida toda numa busca contínua de um objetivo externo, porque provavelmente estamos em busca de algo espiritual sem saber. Estamos procurando por aprovação ou conexão, ou poder ou status, ou seja o que for. Você não consegue isso. Você tem que ter algo separado disso. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu queria começar com uma pergunta sobre a citação que eu amo do Jim Carrey. E ele disse, acho que todo mundo devia ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou para poder ver que essa não é a resposta. Eu tô curioso com toda a fama, sucesso, dinheiro, realizações que você tem. Qual é a verdade que você quer que o mundo saiba sobre o que isso significa, o que a fama realmente é? De certa forma, não dá para realmente acrescentar a citação de Jim Carrey ou ao precedente teológico dela, que são amplos e variados. Ou seja, de que o mundo material é uma ilusão ou o reino dos céus está espalhado na terra e o homem não o vê, que nenhuma coisa material pode fazê-lo feliz. Essa ideia é reiterada culturalmente por toda parte e insidiosamente ignorada por toda parte. E por quê? Vamos encarar. Vivemos em uma cultura dominada por ideologias econômicas, ideologias materialistas, meio que para o bem, para o mal. E não há dúvida de que certos marcadores de progresso são dignos de aplausos, ou seja, medicina, tecnologia, mas podem ser, até certo ponto, falsos marcadores de progresso. Eles podem nos enganar, eles podem nos tornar, eu diria, meio arrogantes culturalmente sobre nossas conquistas, seja num tipo de cultura mongol, um povo mais simples, ou o que eles chamam de povo steppe, que eram arqueiros equestres com níveis de perícia que você só conseguiria em um circo agora, que eram praticados por exércitos inteiros, ou também os padres jesuítas que falam 20, 30 idiomas. Existem conquistas históricas, momentos de grandeza que estão além do que nossa cultura valoriza, que agora são negligenciados, são adormecidos e ignorados. Precisamente porque estão em desacordo com as estruturas de fé que atualmente nos definem. Nós já vivemos em uma sociedade religiosa. Vivemos em uma sociedade fundamentalista, ideológica, que acredita no materialismo, na riqueza, no consumismo e mobiliza nossos instintos mais profundos para facilitar o avanço desses sistemas. Por exemplo, qualquer comercial que você assista na televisão, que tenha família se abraçando em um aeroporto, ou aquele brilho de reflexo de lente enquanto a mãe e o filho se olham, isso está mobilizando o que sabemos ser verdade. Amor é tudo, estamos todos conectados, Deus está em toda parte. Mas essas ideias levariam, em última análise, à dizimação de muitas das instituições culturais que são benéficas para as pessoas mais poderosas nas instituições da sociedade. Então essas ideias são reprimidas, negadas, reenquadradas e neutralizadas. Belas palavras. Eu amo o seu livro, seu audiolivro, Revelations, se conectando com o sagrado no cotidiano. Eu amo o momento. Houveram momentos vulneráveis para você, mas eu amei o momento que você falou no final, que você foi para um abrigo de sem-teto, eu acredito que para adolescentes ou pré-adolescentes, e você estava nervoso em falar com 30, 40 estranhos aleatórios, de pessoas que essencialmente eram sem-teto, né? E você falou sobre como sua fama não te ajudou naquele momento, exceto quando você falou sobre seu relacionamento anterior e tentou parecer legal para acalmar os nervos. O que a fama faz com as pessoas se elas não aprendem a administrar isso? E se não tiverem algum tipo de orientação espiritual ou verdade superior? O que é que isso faz com as pessoas? E como você aprendeu a administrar a fama nesse nível em todos os diferentes estágios que passou? A fama meio que imita formas mais profundas de grandeza. A fama pode ser, se você pensar em, digamos,
Algumas centenas de anos atrás, ou até mesmo dizer que Oscar Wilde era uma espécie de celebridade e um legítimo gênio, e vem grande parte de sua escrita, em particular, ele está escrevendo para crianças. Ele fala sobre a divindade, o sublime, coisas lindas. E mesmo com seu tipo de conversa sobre estética sendo meio frívolo e tagarela, ele está comentando sobre a paixão da sua cultura pela superficialidade e pela beleza separada da divindade. Ou uma figura como Byron, que era uma grande celebridade da sua época. Ele estava fortemente conectado às forças e poderes da natureza, tanto internos quanto externos. A fama agora é, em geral, uma extensão do comércio. E é uma extensão de comércio. Não estou dizendo que não existam pessoas famosas que são ótimas. Existe com certeza. A grandeza pode ser um fator inadvertido na fama, mas não é mais um fator definidor, porque a grandeza frequentemente tem um preço que muitas pessoas em setores corporativos e comerciais não necessariamente estão a fim de pagar, entende? Não estão dispostas. E olha, falando pessoalmente, a razão pela qual eu queria ser famoso era porque eu me sentia insuficiente e inadequado como eu era. E quem sabe que escolhas eu teria feito se tivesse tido acesso a princípios espirituais quando criança e quando jovem. Se as pessoas tivessem dito, olhe, há algo em você, você tem esses dons e tal, por que você não explora esses dons nessa direção e tenta fazer algo assim? Então, naturalmente, na ausência disso, levei os meus dons na direção dominante de nossa cultura. O magnetismo da nossa cultura é que se você vem de onde eu venho, essas cidades, uma espécie de cidade suburbana comum, meia hora fora de Londres, baixa expectativas, pessoas lindas e incríveis. Percebo isso agora que voltei lá e visitei. Não conseguia enxergar isso antes, sabe? Porque eu estava muito solipsista e perdido em mim mesmo, entendeu? E para mim, o que meio que me ensinaram na minha escola foi, se você não for bom no futebol ou de luta, você não é nada. E na cultura em geral, se você não conseguir algum poder, será esmagado. Você será esmagado. Você vai para uma fábrica ou um call center. É isso que a vida reserva para você. Então, para mim, era a resposta ao sentimento de inequação. Foi a resposta que a minha cultura me ofereceu. É isso que ela te oferece. É o que ela te oferece a todos nós. E somos todos bombardeados com isso. Mas apenas alguns de nós vão conseguir o bilhete dourado. Simplesmente não tem bilhetes dourados suficientes para todos. E aqueles de nós que entendem isso, como Jim Carrey tão eloquentemente articulou, reconhecerão suas limitações. Todos nós sabemos que há diferentes categorias de pessoas famosas que conhecemos. Há pessoas que eram como eu por um tempo, que apenas olhavam para elas e diziam, o que é isso? Que é isso? Vou experimentar. Com um apetite gigantesco, um estômago com pernas. E há outras pessoas que parecem um pouco mais cautelosas, tipo, ok, isso é loucura, vou apenas focar aqui no meu trabalho e vou seguir por esse caminho. Agora tenho sorte de ser uma espécie de comediante no coração e amo comédia. E conforme fui ficando mais velho, percebi a divindade na comédia. Que a comédia é sobre a revelação. Exige que você observe que a vida é uma piada. A vida é uma piada. Nada disso é real. Aqui estou fingindo ser eu. Você está fingindo ser você. Todos nós temos nossas inseguranças e nossas inadequações. Sabemos as coisas que fizemos. Sabemos os erros que cometemos. Nós sabemos o que fazemos no banheiro. Sabemos o que fazemos quando estamos sozinhos. Sabemos o tipo de coisas estranhas que dissemos às pessoas e tudo isso. E colocamos essa máscara, essa fachada. Um amigo meu disse, mesmo em sua busca pela fama, era óbvio que o que você buscava era Deus. Mas a cultura não sabe como te apresentar Deus. Não sabe, simplesmente. E o que quero dizer com Deus, eu falo agora, um companheiro, sobre valores de Vila Sésamo. Valores de Vila Sésamo. Não é nada complicado. Gentileza,
pena, ser gentil um com o outro. Se vocês forem gentis um com o outro, todo o resto vai desaparecer. Não julgar as pessoas por serem diferentes. Não julgue as pessoas. Tudo vai pela janela. Só de você se dedicar ao simples princípio da bondade, a ideia de Deus para mim é a mesma ideia de amor, de que existe um magnetismo em relação um ao outro. Sim, há uma repulsa também, uma competição. Tudo tem sua sombra, tudo tem seu oposto, e além de opostos, eu tenho certeza. Mas também há amor. Existe esse sentido, e por amor, quer dizer, etimologistas que estudaram a palavra amor em muitas línguas postulam o que realmente queremos dizer é união, conexão. Eu te amo, quero estar conectado com você, quero que estejamos juntos. O amor, é claro, pode se confundir e se misturar com luxúria, controle, necessidade de aprovação. Todos os tipos de coisas podem se misturar com amor. Mas você conhecerá o amor quando estiver disposto a se sacrificar. Quando enxergar ele como algo a que você serve, não que serve você. Eu sou casado e às vezes penso com minha esposa que o meu amor é sobre quero que ela cuide de mim e reconheço, peraí, isso não é amor, isso é a minha codependência, essa é a minha carência, essa é a parte de mim que ainda é um garotinho ferido. Mas o homem em mim tem que cuidar desse garotinho ferido, não convidar ou exigir que outras pessoas o façam. Amor é quando estou disposto a apenas aqueles valores da Vila Sésamo, quando eu digo eu te amo e simplesmente isso. Eu não consigo viver de acordo com esses valores todos os dias, ou mesmo o dia todo por um dia. Eu falho o tempo todo, Luz. Se torna sobre mim o que eu quero, o que me importa. E porque muitos de nós não temos limites e não temos o suficiente do... É por isso que o que você está fazendo aqui com o School of Greatness é importante. Porque não temos princípios simples e claros o suficiente para parecerem universais e perenes. Ou seja, aplicáveis em todos os lugares e atemporais, sabe? Eu sei que somos todos diferentes. Eu sei que somos diversos. Sei que somos únicos. Mas a maioria de nós tem coração, pulmões, rins, sangue, olhos, a maioria de nós respira. Então será que não é provável que haja um tipo de aplicação universal em um nível mais sublime também? Se somos os mesmos organicamente, não é provável que as energias das quais esses órgãos certamente devem ter evoluído sejam também semelhantes? Como diz o grande Terence McKenna, quando a água da ilusão se esvai, vemos que estamos todos conectados. 100%. E você falou sobre curar a ferida da infância, ficar inadequado e inseguro, se sentir insuficiente, todas essas coisas na sua busca e anseio pela fama. E como essa experiência é esse impulso de estar mais conectado ao amor, a Deus e a uma coisa superior. Quando você se sentiu mais inseguro na sua vida e quando você começou a entender como superar as suas inseguranças? Muitas dessas emoções e sentimentos negativos têm sabedoria, não é? Porque mesmo as formas mais ferozes de dependência química que já experienciei, crack e vício em heroína, são meio que sobre derreter os limites de quem você é. Olhe para os idiomas em torno disso. Estar fora de si, se destruir, em algum nível, novamente, usando meios inadequados, você está tentando transcender e se libertar do eu. É um impulso espiritual. Posso ter que falar com as pessoas sobre isso mais devagar, porque parece meio estúpido pensar em algum bêbado ou drogado caído em uma porta como alguém em busca espiritual. Mas quando você pensa que a espiritualidade é simplesmente a valorização da vida interior sobre a vida exterior, a necessidade de se conectar, a necessidade de sentir algo verdadeiro e real, então qualquer um que beba ou fume um baseado está atrás de uma experiência espiritual. Eles estão tentando se sentir melhor. Cara, eu me senti inseguro e inútil muitas vezes na minha vida. Isso acontece comigo de novo e de novo e de novo. Tenho sorte de ser um ex-viciado, porque o vício te mostra, te leva a extremos.
Então você se depara com a falibilidade das escolhas que está fazendo, de que essas escolhas não vão ser boas para você. Acho que muitas pessoas, eu escrevi sobre isso no livro de recuperação, são capazes de lutar com vícios moderados em comida, sexo, sucesso ou qualquer coisa assim. Sabe aquele livro Revelations de que estou falando? Quando você perguntou sobre quando eu fui até o lugar de Skid Row, em Union Mission, eu estava fazendo um artesanato lá com a minha esposa. Minha esposa faz artesanato e escreve sobre isso. Criatividade, paternidade, saúde mental. Então nós fomos lá. Então eu estava apenas em um papel de assistente. A primeira vez em que fui lá, sim, foi para conversar com as crianças. E eu senti que não me sentia qualificado e não me sentia bom o suficiente para fazer isso. Eu me senti um pouco envergonhado. Acho que disse em Revelations sobre se você está falando com um garoto sem teto ou em algum nível, porque esta Union Mission é a única de suas missões que acolhem famílias. É isso que é. As outras acolhem homens ou mulheres ou adultos ou quem quer que seja. Esta acolhe famílias inteiras. Há muita gente lá dentro, mais do que deveria haver em qualquer nação civilizada. E quando você está lá, quer dizer a eles, olha, isso não é culpa sua, não é culpa da sua família. Você é um subproduto de um sistema econômico que simplesmente não consegue gerar, não consegue dar conta. Mas o mais importante, naquele dia que fui fazer o artesanato, eu vi, ou talvez até alguém me disse, talvez eu não tivesse essa percepção, talvez alguém tenha dito isso para mim, eles não sabem que são pobres, eles não têm essa contextualização, são só crianças. E foi meio que lindo e incrível. E desde que tive filhas, porque assim, eu adoro crianças, sempre adorei, sabe? Eu não tive filhos até os 40 anos, então eu fazia muito de, se eu estivesse perto dos filhos dos meus amigos ou quem quer que fosse, eu brincava com eles. E agora que tenho filhas, não sinto mais vontade. Eu estou cansado, exausto, não estou interessado. Mas naquele dia, porque minha esposa estava fazendo essas coisas com as mães e as crianças, e eu senti o peso e a vergonha dos adultos. Mas me alegrei com a alegria das crianças. Mas eu me contive, como estive só ajudando eles estavam fazendo play-dohs juntos e todos esses tipos de coisas, fazendo atividades artesanais. Então, quando isso terminou, eu me soltei um pouco. Eu me permiti ser um dinossauro e um monstro e dar a louca com as crianças e brincar com elas, sabe? Criancinhas de 5, 6, 7 anos, me puxando pro chão, me batendo, brincando. Eu meio que olhei pra cima por um momento e tudo o que pude ver, toda a minha visão estava cheia de rostos de crianças e eles estavam sorrindo e estavam cheios de alegria. E foi aí que senti que Deus está aqui. Deus está nessa sala. Veja, não há nada além de alegria, amor, diversão e felicidade nesse lugar, onde as pessoas sofriam com a pobreza, eram desconsideradas, negligenciadas. Toda a minha experiência está repleta de amor. Agora, este é apenas um momento no tempo. Claro, eu sei que essas crianças têm vidas inteiras pela frente, têm vidas inteiras para trás também, mas naquele momento houve uma realização absoluta de algo sublime e divino. E para mim, esta é uma força importante, uma energia importante que deve ser mobilizada, valorizada, traduzida para o primeiro plano, exaltada em nossa cultura, transformada no emblema, na força motriz e na razão de ser do modo como vivemos, não marginalizada ou negligenciada. Para mim, a ideia básica são os valores da Vila Sésamo, bondade, amor, ao invés dos valores que atualmente dominam, egoísmo, ganância, porque infelizmente isso é o que está em jogo agora. Eu amo que você fala sobre os valores de Vila Sésamo. Eu sou um cara que valoriza bastante Mr. Rogers, que são muito parecidos, eu acho, no fato de simplesmente ser gentil, com o próximo, ser amoroso, ser generoso. Quando foi que você se sentiu mais amado na sua vida e quando você sente mais amor atualmente? Às vezes penso em minha esposa quando não estou com ela. Quando você está com ela, ela é só uma pessoa. Mas quando eu não estou com ela, às vezes penso, meu Deus, eu encontrei essa pessoa que simplesmente me ama e não se importa com nada. Ela não é particularmente... Conheço pessoas que ficam muito impressionadas com aspectos da minha natureza e comportamento, que consigo falar rápido e dizer um monte de coisas e posso ser inovador, não sei...
Minha esposa não parece se importar com nada disso. Ela meio que me vê como eu sou e eu me sinto muito à vontade. Às vezes, a ganância em mim quer estímulo, emoção, aplausos, fanfarra, o carnaval da vida. Mas reconheço que já estive naquele carnaval e já tive minha vez e não dá certo para mim. Nunca há o suficiente para mim. Para mim é o caminho espiritual, com certeza. E eu acho que isso é verdade para todos, mas não é realmente certo para uma pessoa que viveu a vida que eu tive. Sinto que os princípios espirituais são para si, não para as outras pessoas. São assim, essas são as coisas que eu devo fazer e outras pessoas precisam encontrar seu caminho, eu suponho. E talvez às vezes eu possa ser útil para essas pessoas diretamente, de uma maneira íntima. Espero que eu possa ser útil de uma maneira pública também. Porque é isso que estamos fazendo, quem sabe? Não tenho certeza se fui. Espero ter sido ajudado por pessoas falando na internet ou na TV, mas não me lembro de ter acontecido. E qual é a coisa que você mais ama na sua esposa? Minha esposa... Ela é estranha de uma forma que você não notaria imediatamente, porque ela é linda e capaz, competente, mas ela é uma pessoinha muito incomum. Sabe quando você é casado com alguém e o conhece, sabe que depois ele se torna a pessoa mais malvada e impaciente ou que tem pequenas manias? O que tenho no meu casamento é uma verdadeira intimidade. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo sobre mim e eu preciso de autenticidade em minhas conexões na vida, Luz, porque senão é muito solitário. Então, o que eu amo nela é a sua brincadeira, sua criatividade, sua disposição em mudar, sua franqueza durante conversas. Tem um monte de coisas que eu amo nela. Ela é estranha e também é divertida. Ela é uma pessoa engraçada de se conviver. E eu realmente adoro estar aqui, junto com ela. Isso é lindo. E para o público mais jovem que pode estar confuso sobre a vida, sobre sua direção, propósito, relações, e podem estar atrás de algo procurando a fama ou a grana, poder, qualquer coisa. Quais são as 3 coisas que você gostaria de ter priorizado e que você compartilharia com eles para que eles não desperdiçassem na sua vida? Quais são as coisas que você não priorizou e quer que eles priorizem? Coisas que hoje têm valor para você ou algo assim. Viva a serviço daquilo que você diz amar, sabe? Se você está dizendo que quer ser um ator, para ter certeza de que o que você quer secretamente é, na verdade, eu só quero muita atenção, poder, glória e glamour, certifique-se de que você está a serviço da atuação, da música ou do que quer que seja. Isso significa que todos nós temos dons e frequentemente usamos esses dons. Colocamos o dom para trabalhar, certo? Dom, vá lá e ganhe algum dinheiro para mim. Venha, faça de mim uma estrela. Imagine se fosse um passarinho ou uma criança ou algo assim. Você teria que cuidar dele. Eu sempre fiz comédia, graças a Deus, e meio que me salvou antes mesmo de eu ser ligado espiritualmente. E mesmo no meu momento mais ansioso e carente, eu sempre amei muito, muito a comédia, de um jeito nerd. Assisti muita comédia stand-up, eu estudo sitcoms, eu aprendo, eu amo Monty Python, amo Ricardo Prior, eu conheço minha herança, eu sei a linha que estou estudando, eu estudo e observo. Então, quando eu estava fazendo comédia stand-up, o que fiz por anos e anos e anos, antes de ganhar algum dinheiro com isso, eu estava ficando experiente, estava a serviço da comédia. Claro, eu também queria ser uma grande estrela famosa e queria que as pessoas me amassem e queria ter muitas oportunidades, claro que sim. Mas o que eu poderia fazer, cara? Eu tinha as duas coisas. Graças a Deus, eu tive as duas. Se tudo que você tem, se tudo que eu tivesse fossem os apetites, o gosto pelos aplausos, o prestígio e o privilégio, não sei onde teria ido parar. Então, em primeiro lugar, eu digo, esteja a serviço da coisa que você diz amar. Não pense no que ela vai te dar, pense no que você vai dar. Esse é o primeiro, vou falar 3. É o número 1. Se você tiver 3, pois é. O segundo é ter algo longe disso que não é sobre essa busca. Cultive sua vida interior e seu espírito. Não permita que isso te devore inteiramente. O fato é, penso eu, que somos seres espirituais.
Em essência, somos o único animal que conhecemos neste planeta que tem esses complexos em nós. Essas vidas de complexa subjetividade interior. Até onde eu sei, meu cachorro não pensa, "Oh Deus, paguei um mico." Ele só é ele, e às vezes parece um pouco envergonhado, na verdade, mas não podemos passar a vida toda numa busca contínua de um objetivo externo, porque provavelmente estamos em busca de algo espiritual sem saber. Estamos procurando por aprovação, ou conexão, ou poder, ou status, seja lá o que for. Você não consegue isso, já que começamos com essa ideia temática estabelecida pela sua citação do Jim Carrey. Então você tem que ter algo separado disso. Eu sugeriria meditar, aprender a meditar, praticar meditação, pratique meditação. Encontre uma forma de meditação que funcione para você. Não tente mudar as regras e dizer algo como "eu medito quando estou na esteira" ou "eu medito quando estou cuidando do jardim". Sente, com os olhos fechados, medite. Você tem meditação guiada. Na verdade, eu faço as meditações guiadas no meu podcast Luminary. Você pode começar por aí, fazer num dos canais que tem no YouTube. Eu também faço meditações assim. Então, não pare por aí. Vá ensinando Han Randas, Moji, todos os grandes professores disponíveis em todos os lugares. Medite. Você tem que cultivar sua vida interior longe disso. Este seria o segundo. Você ainda quer o terceiro? Por favor. Você é muito adorável, não é? Você é uma pessoa muito paciente e gentil, sincero, doce. Bom, o terceiro, o que eu diria, é ajudar outras pessoas em algo que seja parte integrante da sua vida, para que você não faça o que eu fiz e fique tão absorto em si mesmo e no que deseja que, quando consegue, não funciona para você porque acaba não tendo o menor sentido. Então, Com se certeza. parte da sua vida é ajudar outras pessoas, e se você quer ser faixa preta nisso, então ajude outras pessoas sem que elas saibam. Se você puder ajudar as pessoas em particular e ninguém souber disso, ninguém saber quando você é voluntário no abrigo, ou o que você faz por uma pessoa em particular que precisa, se você fizer isso, então o que você cultiva aí é um relacionamento com uma frequência mais elevada de ser. Porque, é claro, bondade ou virtude, a própria virtude, é uma mercadoria. Não existe corporação na Terra que não esteja levantando uma bandeira ou outra para se aliar a alguma causa sem mudar de verdade seus comportamentos e valores centrais, só aplicando o papel de parede da virtude. Se você tem comportamentos virtuosos que não são anunciados, que ninguém sabe além de você, próxima vez que alguém te ofender, uma vozinha lá dentro de você vai dizer, não, eu faço aquilo lá que ninguém pois sabe. Eu acho interessante, eu sempre tive a mentalidade de mostrar algumas coisas que você está fazendo para ajudar os outros, para poder inspirar outras pessoas a pensarem, eu deveria fazer isso também, seja uma doação, ou seus recursos, o seu talento. Mas definitivamente você não precisa mostrar o tempo todo, né? Acho que é importante mostrar algumas coisas para inspirar e evocar e dizer tipo, ei, escutem só, tô fazendo isso aqui, tô tentando inspirar você a fazer alguma coisa que pode ser legal para você. E foi assim que eu abordei isso também, mas eu concordo que é bom manter um pouco para você e não precisa compartilhar com outras pessoas para poder ter aplauso, validação ou qualquer coisa ser visto como um cara legal, né? Então eu gosto disso. Sim, eu gosto disso, Luz, porque podemos criar valores compartilhados juntos. Ao modelar uns para os outros, você pode inspirar outras pessoas e não é algo que você pode fazer sozinho. Essa ideia de que indivíduos predestinados ou santos vão nos salvar não funciona tão bem quanto a ideia de que coletivamente podemos trazer grandeza e mudança. Essa paixão pelo indivíduo é parte do problema e acho que todos nós somos vítimas disso, porque parece tão real. O que é tão real para você quanto os seus próprios pensamentos? Há debates filosóficos legítimos sobre se outras pessoas realmente existem, não é? A única coisa que sabemos com certeza é a nossa própria existência, então fica fácil cair nisso. Mas se praticarmos valores que parecem universais, gentileza, novamente, como os valores do Sr. Rogers ou da Vila Sésamo, então seremos parte de algo transcendente, parte de algo maior que nós. Não estamos continuamente mobiliando nossa cela, ornamentando nossas estruturas egóicas, frágeis e transitórias. O que você diria serem 3 habilidades que gostaria de ter aprendido mais cedo, seja
uma coisa tática, ou ganhar dinheiro, ou de meditar, administrar emoções, a habilidade de aprender a se conectar com as pessoas, de falar em público. Que habilidades você gostaria de ter aprendido antes que o teriam ajudado? Eu gostaria de ter aprendido jiu-jitsu brasileiro quando criança. Isso teria realmente me centrado, ia ter realmente me endireitado. Ter aprendido jiu-jitsu brasileiro. Por que você acha que isso te deixaria centrado? Porque eu acho que ele te dá respeito pelo seu corpo e te dá respeito pelas outras pessoas também. Com o jiu-jitsu brasileiro, você aprende do que é capaz, mas também vê do que as outras pessoas são capazes. Então você pensa, uau, eu consigo fazer todas essas coisas, mas aí eu penso, meu Deus, olha o que esse cara faz, e eu não saberia disso. Eu não saberia olhando para aquela pessoa se ela tinha esse tipo de recurso. Então, isso cria um estado ideal perfeito, eu diria, de não querer ser uma pessoa que é um agressor ou procura um conflito, mas também não fico tão ansioso com o conflito que vou me dobrar ou desdobrar para evitá-lo. E teve um impacto positivo para mim aprender jiu-jitsu brasileiro aos 40 anos. Então, se eu tivesse aprendido quando tinha uns 12 anos, eu acho, e também existem valores afiliados dentro das artes marciais. Respeitar hierarquias, que são justas e merecidas, camaradagem, contato físico de forma clara e consensual e delimitada. Quer dizer, é tão cheio de grandes valores. Acho que são as artes marciais em geral, mas o jiu-jitsu brasileiro é o que eu conheço que são as comunidades maravilhosas. E isso também, você deixa de lado quem você é, você deixa de lado quem você é quando faz. Eu tento usar a minha personalidade às vezes no tatame, tipo, vamos lá, tá, vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar usar um pouco o meu charme, mas eu só tenho sucesso moderado nisso, só um pouquinho. Ok, então é uma habilidade. Eu gostaria de ter aprendido a abstinência e os princípios da recuperação em 12 passos, que abrangem muitos valores. Os princípios da recuperação, porque mesmo antes de eu ser um viciado em drogas, eu gostaria de ter aprendido a recuperação baseada em abstinência, porque mesmo antes de ser viciado em crack e heroína, o jeito que eu comia chocolate, assistia pornografia, era obcecado por namoradas, sabe, era um cara grudento. A ideia de que eu posso ter uma conexão com Deus, de minha própria compreensão, de que posso ser suficiente até certo ponto, de que eu não sou Deus, não sou a pessoa mais importante do mundo o tempo todo, mas também não sou a escória. Eu não tenho que me curvar e me arrastar diante de ninguém. Tenho valores, mas nem sempre preciso, como dizem algumas grandes literaturas, lutar para estar no topo da pilha ou me escondendo embaixo dela, sendo feliz por ser apenas uma pessoa entre as pessoas, nem sempre buscando de alguma forma o destino me isolar ou me separar, sendo feliz por fazer parte de uma comunidade ou parte de um grupo ou parte também de uma família. A recuperação em 12 passos tem tantos belos princípios, a ideia de Deus e a ideia de que todos temos igual acesso a Deus, a ideia do companheirismo, fraternidade, sororidade, fraternidade entre nós, a ideia de servir-nos uns aos outros, sabe? De sermos honestos e autênticos sobre quem somos, entrega, aceitação. Então eu diria que as habilidades da recuperação em 12 etapas seria a segunda. Ok. A terceira, qual seria? Outra coisa, quer dizer, eu realmente às vezes, todo dia eu penso que gostaria de falar outro idioma. Todo dia eu penso nisso, sabe? Caramba, velho. É engraçado dizer isso, Russell, porque durante 20 anos, ao final de cada ano eu olho pra trás e digo, ok, do que é que eu tenho orgulho de ter criado e do que é que eu me arrependo, e todos os anos eu penso que eu gostaria de ter aprendido espanhol. Eu quero aprender espanhol. E porque todo ano eu tento, todo ano eu fico, ok, vou baixar o aplicativo Baixa o mais aplicativo. recente, vou comprar o livro, vou tentar isso, e alguém diz, cara, esse programa vai funcionar, você vai ser fluente em 3 meses e tudo isso. E fica tão difícil pra minha cabeça, nos primeiros dias eu fico tipo, cara, eu não sou inteligente pra isso, eu não consigo entender, eu tenho esse monte de coisa pra fazer e todo ano eu acabo desistindo de mim. O último E que eu todo ano fiz... Desculpa te interromper. Qual aplicativo? Qual você tentou? Só tô tentando encontrar aqui. Peraí, eu cheguei bem longe. Eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo. É o Babbel. Babbel. É...
Sim, eu tava indo bem, e aí entrou nessa área de gramática que era tão complexa. Isso é o mesmo que dizer, cara, eu fiquei, o quê? Eu não consigo encontrar nem o equivalente disso em inglês. Olha, se você faz isso há 20 anos, deve ser igual a mim. Você sabe que terá que ir a algum lugar e não tem escolha. Você vai ter que ir para Argentina, ou vai para Cuba, Eu sei. ou Madrid, ou seja lá onde for, e realmente se dedicar, porque senão... Cara. É bem assim. O que eu percebi que eu continuei perdendo a integridade comigo, porque eu continuava querendo, eu ficava dizendo que eu ia todo ano, e eu me sentia cada vez menos confiante comigo mesmo. Então, eu precisava matar o sonho e dizer, olha, eu não me importo mais com isso. E abandonar e dizer, isso não é pra mim, não é pra minha vida, ou eu precisava me comprometer e aprender. Então, 6 meses atrás eu disse, eu vou contratar um professor 3 dias por semana, vou agendar o horário no calendário, vou assumir o compromisso. E os primeiros 4 meses foram miseráveis, foram horríveis pra mim. Mas agora no sexto eu sinto que ainda não tô bom, mas não dói tanto o meu cérebro assim. Eu consigo ver em talvez 3, 7 anos eu possa me tornar muito melhor, eu poderia ter uma conversa em espanhol e me sentir orgulhoso disso. E é difícil, eu levanto, eu faço aula às 8 da manhã, mas eu não quero me sentir inseguro e sem orgulho de mim mesmo por querer isso e ficar adiando, adiando e adiando. Bom trabalho. Então acho que a imersão total é encontrar um professor e dizer, ok, 3 dias por semana ou 5 dias por semana eu vou fazer isso e vou sacrificar isso também. Mas é poderoso pra mim, cara. Tem sido muito bom. E quando eu assumo algo, eu quero ser o melhor em um dia. Eu queria ser ótimo, queria fazer coisas que eu sou bom. E isso é algo que me deixa humilde. É como estar no jiu-jitsu brasileiro pela primeira vez, provavelmente, como se eu estivesse de costas sendo imobilizado a cada momento, não importa o que eu tente fazer. E você só precisa dizer, ok, eu tô aqui para aprender, eu não sei nada, eu tô tendo essa mente de principiante. Então tem sido uma experiência humilhante, mas poderosa, porque eu não consegui usar a habilidade, mas eu sei que tá me ajudando a aprender a ligar pontos e eu tô me sentindo bem orgulhoso, mesmo que eu nunca use, só porque eu tenho feito isso e é algo que eu quero fazer. Eu tenho algumas perguntas. Uma delas é quanto tempo duram as sessões? É 1 hora de duração, 3 dias por semana. Por que você não reserva algum tipo de viagem onde você vai conseguir praticar? Claro, minha namorada é mexicana, ela fala espanhol também. Aí eu pratico com ela, eu vou visitar a família dela e a família dela ninguém fala inglês, então quando eu tô com a família dela, eu meio que sou forçado a praticar o espanhol sempre. Tem que ser. Então, fazer mais dessas viagens seria muito Quando bom. eu era jovem, me apaixonei por uma mulher, uma de El Escorial, perto de Madrid, e fui morar com a família dela. E acho que porque me sinto confortável falando inglês, me sinto um idiota total quando não tenho isso. Quando não tenho a linguagem, me sinto nu e impotente. Isso me mata, cara. E a questão sobre o espanhol, um pouco como você, tive momentos em que disse, bem, espere, estou chegando lá, daí não vai, sabe? Aquilo começa a descer e vai atrofiando. E eu tive outra namorada, que era de Barcelona, que era tão magnífica e ela trabalhava em Ibiza. Eu ia vê-la e ficava um pouco mais perto de entendê-la, eu ficava tão inspirado. Quer dizer, eu amo os espanhóis, os latinos, eu amo a língua e a cultura e realmente adoraria falar espanhol. Você mora com uma mexicana, Lewis, você precisa resolver isso, cara. Você tem que dar um jeito. Ah, Lewis. Eu sei, eu tô praticando, mas você é pai, você fala inglês com a sua família o dia inteiro, você fala em podcasts em inglês, então mesmo que eu fosse pra lá, eu ainda teria que administrar meu negócio e falar inglês por 10 horas por dia. Então eu descobri Você poderia, junto com a sua parceira, ir pro México, tipo, uns 6 meses? Ela quer que eu viva lá com ela, né? Ela quer que eu mude pra lá com ela. Mas eu fico tipo, minha equipe tá aqui, eu gosto de fazer coisas pessoalmente, essas entrevistas e essa é a minha missão, né? Servir a Você tá em humanidade Los nesse Angeles? nível. Em LA. Então eu poderia fazer isso e passar Era pra alguns ser no meses com México, ela, né? cara, de qualquer jeito, a linha nos cruzou. Eu sei. Acho que tem 70 milhões de pessoas que falam espanhol aqui na América também. Então eu treino aqui e ali, mas a imersão total seria mais rápido, né? Eu sei que eu tenho que me comprometer com isso.
Ou então seguir o caminho longo. Enfim, eu tô fazendo isso 3 vezes por semana. Bom trabalho, não era a minha intenção. Tipo, Não, sem problema. acho que estava me desviando dos meus próprios sentimentos de inveja e vergonha, porque na verdade, na caminhada que estava fazendo esta manhã, eu estava pensando, você podia contratar um professor. Como eu disse, eu tenho dificuldade nisso também. É Eu bem mereço os difícil. parabéns pelo jiu-jitsu, porque eu não fui bom logo de cara e ainda sou iniciante na faixa azul. Eu não gosto porque tem algumas coisas nas quais sou competente. Comédia, stand-up, atuação ou qualquer outra coisa, eu gosto de ficar nisso. E também acho que quando eu estava sendo alimentado ou quando era criança, eu não me sentia confiante em não ser bom nas coisas. Eu sentia muita vergonha de não ser bom no futebol, de não ser bom de luta, sabe? Nessas coisas assim. Então, sim, eu não sou tão paciente e tolerante comigo mesmo. É uma espécie de amor próprio, né? Dizer, ok, vamos aprender espanhol gentilmente, vamos aprender devagar, a tocar o ukelele. Você tem que aprender a ser o pai de si mesmo, né? E apenas dizer, tudo bem, não se preocupe, vamos no nosso próprio não é ritmo. fácil, Para minhas próprias filhas, eu não diria, andem logo, aprendam, vocês são inúteis. Eu não faria isso. Eu amo a citação ou meme que eu vejo online. Eu penso muito nisso, mas eu não sou pai, mas talvez você se reconheça nisso. Nesses momentos, tem algum meme ou um ditado que diz que quando uma criança está aprendendo a andar, ela cai 1000 vezes e a criança não pensa consigo mesma, tipo, olha, talvez esse negócio de andar não seja pra mim. A criança vai, se vira, tropeça, bate com a cabeça no chão, se arranha, sangra, quebra o nariz, então ela se segura no sofá, eu presumo, né? E não diz, talvez esse negócio de andar não seja pra mim, depois de 1000 quedas. Ela continua, né? O mesmo acho com o que- impulso da linguagem. Você está certo. Sim, estou dividido, Luiz. Não sei se devo desistir totalmente de mim e dedicar tudo às minhas filhas ou apenas dar uma última tentativa e aprender espanhol com o método do professor que você descreveu. Quais são os pensamentos que você tem sobre isso, ter um sonho dentro da sua alma por anos que você nunca se comprometeu totalmente? Você petisca, como a gente faz tanto em tantas coisas, a gente só vai pelas beiradas, mas nunca se compromete totalmente. O que isso faz com a gente se a gente continua nunca investindo totalmente nos nossos sonhos? Eu acho que, obviamente, reforça a ideia de incompetência ou reforça a ideia de que você é incapaz de cumprir com as coisas. E eu sinto que temos a obrigação de ir atrás disso. Ou, como você diz, deixar de lado totalmente. Olha, todos nós sabemos que nas economias sombrias de nossas vidas, se parássemos de olhar para alguma droga de rede social sem sentido e dedicássemos esse tempo para aprender espanhol, falaríamos espanhol agora. Ou então, de repente, já seríamos bons. Seríamos Então- fluentes, 4 idiomas. Então, cara, é por isso que alguém como Tony Robbins era o tipo que você pensa, por que aquele homem, ele faz essas escolhas? Você já ouviu ele contar a história de como ele aprendeu polo equestre, né? Ele fala, tipo, eu quero aprender polo equestre. Ah, cara, por favor, toda vez que, sempre que eu estou passeando com meu cachorro, eu sinto que, sabe, sou um amigo do Tony, já contei isso pra ele, eu digo, sempre que tô passeando com meu cachorro ou algo assim, eu sinto, isso não é, Tony não faria isso, Tony estaria aprendendo algo agora, né? Bom, você poderia estar aprendendo espanhol enquanto passeia com esse cachorro, quer dizer, ele é poderoso, né? Na verdade, eu entrevistei ele ontem de novo e me lembrei que ele aprendeu, eu acho que a se tornar uma faixa preta, enquanto estava numa turnê de 2 ou 3 anos, e ele disse, eu fiz no tempo mais rápido que alguém se tornou faixa preta, o mestre vinha no palco e a gente fazia nos bastidores e entre as sessões eu passava 45 minutos e voltava para o palco, eu fiquei tipo, você é um animal, cara. O compromisso dele é inacreditável. Que arte marcial que era? Eu acho que ele aprendeu karatê. Foi algumas décadas atrás, quando ele tava tipo, Cara. vou aprender isso, mas eu tô numa turnê. Ele trouxe o cara com ele pra poder ensinar todo dia no palco. Então, tipo, Uma das outro coisas nível. que mais admiro nele é a maneira como ele identifica um objetivo e não é restringido por nosso condicionamento, nem mesmo por nossas respostas emocionais ou culturais. É certo que estamos falando de alguém com alguns recursos incríveis, né? Mas a razão pela qual ele tem esses recursos é por causa dessa habilidade que ele simplesmente diz, ok, vou aprender isso. Então ele deixa de lado aquilo que vai atrapalhar. ele elimina as desculpas, né? Ele diz, não Elimina. tem espaço pra isso, ele se dedica totalmente nos seus desejos. Poderoso. Tony, seu gênio indomável.
Uma das coisas que eu acho que atrapalha muita gente, inclusive eu, né? É quando a gente duvida da gente, quando a gente não acredita nas nossas habilidades ou no que somos capazes de criar. E, na sua opinião, quais são algumas maneiras que a gente pode superar a dúvida para ganhar essa confiança real? Não uma confiança falsa, mas superar as dúvidas que impedem a gente de convidar aquela pessoa para sair ou ir atrás daquela oportunidade de carreira e dizer, eu vou atrás do que eu quero na minha vida. Quais são algumas maneiras de eliminar essa dúvida e ganhar confiança? Bem, a dúvida pode ser crítica, Lewis, porque pode ser um componente da consciência. Eu sinto que a resposta deve ser sempre o embarque em uma vida espiritual, porque é difícil, não é? Neste mundo de desenvolvimento pessoal em que nos encontramos, não assumirmos as tendências e objetivos de uma cultura que eu acho que neste momento precisamos questionar e procurar nos afastar. Todos nós fomos profundamente inculcados a acreditar que a busca pela felicidade depende da realização de nossos desejos mesquinhos, sabe? Desejos triviais. Mas, olha, a verdadeira felicidade depende de estar livre desses desejos mesquinhos e triviais. Enquanto a gente for prisioneiro desse tipo de coisa, cara... Veja, se alguém é assim, que não sabe, não cria confiança para convidar alguém para sair, ou não consegue criar confiança para ir atrás do seu sonho ou qualquer outra coisa, para mim, não sinto que seja meu trabalho operar nesse cruzamento. No cruzamento de, bem, vamos lá, acredite em si mesmo, você é tão bom quanto qualquer outro, você nunca vai saber a menos que tente. Eu acho que esse não é meu trabalho. Meu trabalho é, por que você acha que quer isso? O que você realmente está procurando? Um amigo meu observou uma vez que, na década de 80, o tipo proeminente de empreendedores se dedicava a navegar em lanchas e voar pelos céus em balões de ar quente. Aventureiros intrépidos e ousados. Os mesmos magnatas agora se preocupam com o verde, a ecologia, segurança, ajudar, respondendo às tendências que definem um tempo, agora de aparente fragilidade. Acho que nosso trabalho é procurar alguma verdade sobre a cultura. Essa cultura, em muitos casos, não é nossa amiga. A cultura está aqui para nos acorrentar a sistemas de tirania, sabe? Sutil. O que é realmente liberdade, se não é apenas liberdade para operar dentro de certos parâmetros? Não é liberdade nenhuma. Eu não estou dizendo que não preferiria ser uma pessoa rica na Califórnia do que uma pessoa no meio pobre, eu não sei, no Teherã ou Senegal, ou ser pobre em qualquer lugar. Francamente, é muito triste ser pobre em qualquer lugar do mundo. Eu já fui pobre em lugares antes. Mas não sinto que nosso trabalho seja treinar as pessoas para que se dobrem de uma forma em que possam ter sucesso dentro desses sistemas. Acho que o nosso trabalho é treinar as pessoas para que aprendam a desafiar esses sistemas, a criar sistemas mais justos que não sejam construídos apenas com base no cumprimento de metas individuais. Meu amigo Adam Curtis, o grande cineasta e gênio, diz: o gênio saiu da garrafa agora no individualismo, mas nunca voltará. Você nunca será capaz de dizer às pessoas: ei, por que você não esquece a sua própria identidade? Você é apenas um membro de uma comunidade, de um coletivo, de uma paróquia. Nada é tão real para você ou para mim quanto nossos próprios pensamentos, como nossos próprios sonhos. É assim que é. Mas talvez, por meio disso, possamos alcançar algum significado. E se eu me referir até mesmo às minhas próprias sugestões, servir ao que você está buscando. Se você realmente quer sair com um menino, uma menina, por que você está procurando servi-los? Ou você acha que eles vão de alguma forma resolver ou absolver você? Você os vê como uma pomada? Ou se está atrás de algum sonho? Por quê? É porque você não se sente bom o suficiente consigo ou digno. Um de meus amigos disse: você é como alguém que comeu à vontade na mesa de buffet, encheu a sua barriga de tudo e depois fala pra todo mundo que esse bolo não fez bem. Mas eu tive eu tive essa experiência. Assim, qualquer um pode dizer: é fácil pra você falar. Então sim, droga, eles estão certos. Bom, não foi tão fácil chegar aqui. Deixa eu te dizer. Mas o que eu diria é... Eu diria...
que você é belo, que você se basta, que você merece se sentir contente, feliz. Mas tem que estar disposto a entregar tudo. Você tem que estar disposto a renunciar tudo. Você tem que estar disposto a aceitar que o que você acha que deveria conseguir pode não estar certo. De onde veio essa ideia? De onde veio aquela ideia de que, porque se você deve ser um atleta de classe mundial, se você seguir em frente e fizer a versão Tony Robbins de seguir em frente e fazer o trabalho, não deixe nada ficar no seu caminho, acredite nisso, esteja disposto a sofrer, tenha disciplina, sabe? Então isso é legal. Mas se a única razão pela qual você está se tornando um atleta de classe mundial é porque seu pai disse que você não é bom o suficiente e não vale nada como um homem ou uma mulher ou o que quer que seja, então você não precisa lidar com isso. Porque você vai acabar preso em um quarto de hotel de uma forma ou de outra, sabe? Você e eu conhecemos pessoas assim suficientes. Tenho visto o tipo de celebridade que eu vi, conheci pessoas que, como eu tenho certeza que você também, e que estão no ápice, no zênite, gostaram, eles estiveram em Cubacan, eles tiveram isso. Eles estão lá se afogando em riquezas, se afogando, cara, porque não é real, não é. Nunca perca de vista o fato de que estamos em um espaço ilimitado em todas as direções. Nunca perca de vista o fato de que o mundo subparticulado, as regras da física como as concebemos anteriormente, estão desmoronando. Nunca perca de vista o fato de que nossos sentidos são limitados e só podemos ver 0,63% do alcance eletromagnético, que estamos operando essencialmente na escuridão, que a atividade neural que experimentamos e que constitui nossa realidade é só uma pequena porcentagem do potencial do nosso próprio cérebro. Quanto mais o potencial do cérebro de Deus, cara. Imagina, não é mais provável que pensemos na realidade como sendo apenas circunferência do nosso mundo sensorial? Então, há experiências ilimitadas ainda não vividas, e muitas delas estão no campo do mistério. Se envolvam com o mistério, meditem, persigam essas disciplinas espirituais. Não confie inteiramente no caminho material. Isso não é negligenciar o corpo ou odiar o corpo. Ame o corpo. Estamos neste mundo material. Somos Deus em carne. Estamos tendo essa experiência nos corpos. Mas acho que você não pode pegar o que essa cultura está te oferecendo como solução e achar que vai ser uma solução. Você ficará decepcionado. O mapa não é o território. O mapa não é o território. Quando você chega lá, não é assim, não é desse jeito. Então comece onde você está. Comece agora. Com certeza, com certeza. Eu tenho cerca de 70 horas a mais de perguntas, né? Mas eu vou fazer 4 perguntas finais e respeitar nosso tempo, e talvez a gente possa fazer uma continuação no próximo livro que você tiver. Esse livro, Revelation, é difícil para mim terminar livros, né? Muito difícil para mim terminar de ler, crescendo com uma deficiência de aprendizagem, ler e escrever não é meu forte. Mas eu terminei e foi lindo, cara. Foi uma poesia falada. Inacreditavelmente eu não sei como é que você faz o que é que você faz. É um dom incrível, um talento que as pessoas precisam ouvir. Só ouvir o quão talentoso você é como um artista de prosa. E é inacreditável, mas do jeito que você conseguiu, a gente entrevistou muitas das pessoas que você mencionou. Tive a sorte de entrevistar o Wim Hof e todas essas outras pessoas. Eu fui para a Polônia, levei 13 caras para a Polônia no ano passado e passei 5 dias com ele. Entrevistei ele muitas vezes, tive boas experiências espirituais lá, com ele tocando violão e cantando, e a gente pulando em rios de gelo também. E muita coisa maluca que a gente fez junto quando a gente estava na Polônia. E foi muito legal. E o nosso amigo Jay Sherry nos conectou e eu passei muitas semanas na Índia, fazendo meditação em lugares diferentes. E eu estou numa jornada constante por mim mesmo, e é por isso que eu realmente queria ter essa conversa com você, né? E eu espero ter outra oportunidade, mas eu cresci numa religião chamada Ciência Cristã, não tenho certeza se você conhece, mas é muito sobre as coisas que você tem falado e sobre as coisas que você fala no seu audiolivro, no Audible. E uma das coisas foi que a fundadora, o nome dela é Mary Baker Eddy, ela disse em 1800, tipo, seja porteiro do seu pensamento. E isso ficou comigo, né, como uma criança crescendo nessa religião. Não sou mais ativo na igreja nem nada, mas com base nisso que ainda está comigo, tipo, seja porteiro do seu pensamento. Eu tô curioso, você administra os seus pensamentos negativos quando eles entram na sua cabeça? Qual é a sua prática além da meditação e de outras coisas que você fala no seu livro, no seu canal do YouTube?
Mas como você navega pelos pensamentos negativos que vêm à sua cabeça, os vícios, os pensamentos de luxúria, ganância, fama, qualquer coisa que estão vindo pra você, né? Você provou esse buffet e provou por anos. Como você controla isso? Bem, o que eu faço é não tentar fazer isso sozinho. Acho que é uma linguagem muito bonita e uma experiência adorável que você acabou de compartilhar comigo, mano. E a maneira como eu experiencio muitos pensamentos negativos, eu sinto muito medo e todas essas coisas que você listou. Aqui está uma maneira muito prática de lidar com isso. Eu senti que estava olhando redes sociais demais. Em particular, quando faço vídeos para o YouTube, sinto que tenho justificativa para checar. Quantas visualizações teve, quantos são os comentários. Mas eu trabalho com pessoas que podem lidar com isso. Não estou qualificado para lidar com esse tipo de coisa, porque senão chego a um ponto em que fico meio entorpecido. Não é como se as pessoas dizendo coisas boas realmente me ajudassem, ou as pessoas dizendo coisas ruins realmente me machucassem. É uma espécie de olhar entorpecido e idiota. Então alguém entrou em contato comigo, era uma famosa, e ela meio que me disse que estou olhando demais. E eu digo, ok, de agora em diante, eu e você, sempre que estivermos pensando em fazer isso, vamos entrar em contato um com o outro. Então eu comecei a fazer isso com ela. Ei, estou pensando em fazer isso agora. E falamos sobre os sentimentos que temos e o que isso provoca em nós, o que queremos fazer e como é não fazer isso. Se você quer saber se está viciado em algo, veja o que acontece quando você para de fazer isso. Então você saberá. Então você saberá. Não, eu consigo parar quando eu quiser. Então para. Ou tente, né? Então, meu Deus, estou com vergonha, estou com muito medo. Então, é semelhante à pornografia. Se eu não quiser ver, não para julgar quem quer, mas para mim, se eu pensar, não gosto de como eu me sinto, de como isso me faz sentir cumulativamente, então decido que vou procurar outra pessoa para ajudar especificamente com aquilo. Já fiz isso antes com alguém. Meu amigo não queria mais comer besteiras e eu estava bem com a comida naquela época, então eu pensei, eu não quero ver pornografia. Então quando eu quiser ver pornografia, eu vou te ligar e você também. Então nós fazemos isso e isso não é hierárquico a propósito. Nós dois somos o tipo de pessoa que está só tentando melhorar a nós mesmos, juntos. Eu também tenho mentores, que eu sei que evidentemente você tem, e eles estão mais avançados no caminho do que eu, e para mim, costumo usar os mentores com traços mais amplos. É assim que me sinto em relação à família, é assim que me sinto por ser um homem, é assim que me sinto em relação à paternidade, ao trabalho, o que quer que seja. Eu checo com eles, e então você tem de escutá-los. Então você já vê se tem esse privilégio de acesso com pessoas como Wim Hof ou Tony Robbins. Pergunta ao Tony, o que devo fazer? Então ele fala, faz isso. Faça isso. Então, de repente, você tem o cérebro do Tony Robbins, cara. Você tá funcionando nessa mentalidade. Na maioria das vezes, o que o Tony diz a você pode ser inatingível. Tudo bem, né? Mas todos esses tipos de yogis e gênios peculiares, perdemos a sacralidade, falando amplamente em nossa cultura. É disso que trata esse livro. Como você se reconecta com o sagrado depois que meio que decidimos, essas ideias são antiquadas, não funcionam de verdade, não são para mim ou foram compradas por sua própria hipocrisia, ou o que quer que seja. Para mim, se torna sobre encontrá-la em todos os lugares. Encontre-a em todos os lugares, em todas as conversas. Qual é a sacralidade? Qual é a beleza da pessoa com quem você está lidando? E eu tenho que legitimamente me fazer essas perguntas o tempo todo, porque a única vantagem que tenho sobre alguém como Tony Robbins é que acho que ainda estou nisso. Eu falo com Tony, com Eckhart Tolle ou quem quer que seja e penso, meu Deus, essas pessoas são, à sua maneira, mestres transcendidos. Então, se você está perguntando a um Maradona sobre futebol, que Deus o tenha, ele não pode te dizer o que ele faz. Ele não sabe como faz isso. Ninguém sabe. Esse é o ponto. É tipo, olha, eu estou nisso todos os dias. Eu sei como acho o que digo naquele livro. Eu certamente digo isso em alguns lugares, mas Eckhart Tolle, ele vive no estado desperto, momento a momento, totalmente presente, retorna ao presente. Como ele diz, no segundo em que saí do palco falando, essa experiência acabou, é isso. Você nunca pode ser feliz na mente conceitual. Sempre que estiver pensando em algo, sempre que estiver comparando ou projetando, a mente conceitual sempre vai te deixar infeliz. Ela não pode te fazer feliz.
feliz. Mas então, pra mim, eu vou a esses lugares, Lewis. Chego lá, mas sempre volto. Eu volto pro chocolate, eu volto. Vai com Deus, mas somos todos um. Certo, só vou comer um pouco de chocolate ou me masturbar. Não consigo sair da lama. A lama está em mim, cara. Que coisa isso, né? É a mente do macaco, é a mente do macaco. 2 perguntas finais, se estiver tudo bem pra você. Claro. Eu quero que as pessoas comprem o seu audiolivro. Em primeiro lugar, você é muito divertido, muito sábio, educativo e informativo. Então, se você quer ser tudo isso de uma vez, compre o livro Revelation, Se Conectando com o Sagrado no Cotidiano. Se você gosta do conteúdo da School of Greatness e quer alguém com quem possa compartilhar esses ideais de uma maneira ainda mais divertida e legal, você vai amar esse livro. Então, não deixem de conferir o Russell no YouTube, no Instagram, quer dizer, o conteúdo dele é muito inspirador em todos os lugares. Essa é a pergunta que eu faço a todo mundo no final, essas 2 perguntas finais, essas são as 3 verdades. E eu gostaria que você imaginasse uma situação hipotética, Russell, onde é seu último dia na Terra daqui a muitos anos. E Oh, você não. pode viver o que você quis viver, ou você realizou o que você quis ou não quis, mas por alguma razão, você tem que levar todo o seu trabalho escrito, todo o seu trabalho de vídeo e áudio escrito, tudo que você fez, seus filmes, o podcast, tudo vai para um outro lugar, onde quer que seja. E você só pode compartilhar 3 coisas que você sabe que são verdades, 3 lições que você compartilharia com suas filhas ou talvez com o resto do mundo inteiro. O que você diria serem essas 3 verdades? Oh, não, isso é terrível. Estou tão arrasado, até pelo enquadramento da questão. Eu não aguento mais. Eu diria que você não passe a sua vida. Não pense que pode se medicar com qualquer coisa externa, seja algo tão óbvio como a bebida ou drogas ou relacionamentos. Saiba que está dentro de você, está dentro, você já tem. Não há nada para obter, você já tem. Eu diria que você deve aprender uma prática espiritual e uma prática corporal. É isso. Se houver essas coisas, já tá bom. Você já tem tudo o que precisa. Tem uma prática espiritual e tem uma prática corporal. E acho que isso seria, assim, o suficiente, sabe? E o fato é que, apesar de toda a discursividade, sua grandiosidade e divagações, a vida é simples, mas há complexidade na variação. Mas o fato de que essas verdades universais continuam a emergir, Lewis, para mim sugere que há algum valor nelas. A recorrência de arquétipos nos sonhos e na mitologia sugere que há uma verdade neles. Então, para mim, sim, todo mito, toda história são alegóricos para as viagens psíquicas do eu. Tudo está acontecendo no eu. Isso é o que eu acho que tem sido mal interpretado no tipo de crítica dos contos de fadas, por exemplo. É que, independentemente do seu gênero sexual, você é o rei, e a rainha, e a princesa, e todos esses são sistemas de energia dentro de um ser humano. Os sistemas de energia colaborativos e ocasionalmente concorrentes que compõem uma pessoa inteira. Então tudo está dentro de você, que você consegue se reformar e se fazer. O que você precisa é de uma prática espiritual, ou seja, um conjunto de princípios e valores. E o meu, que eu suponho que sugeriam, seriam os 12 passos de recuperação e uma prática corporal. Eu acho que é isso. Antes de fazer a pergunta final, Russell, eu quero te agradecer pela maneira como você se apresenta. Eu acho que para alguém que viveu uma vida que você viveu e decidiu fazer uma mudança, e decidiu se curar e decidiu se posicionar contra o vício em muitas coisas diferentes, então servir e ajudar o maior número de pessoas possível, né? Em seu trabalho, em sua escrita, seus ensinamentos. Eu reconheço você por essa mudança porque eu acho que é fácil ficar preso num padrão que parece bom por um momento, mas você continua a aparecer e se posicionar contra o vício a serviço de outras pessoas. É um belo gesto e um dom que você tem. Então, muito obrigado pelo que você faz. Eu espero que você volte no futuro e falar sobre muitos outros tópicos também que eu nem cheguei a falar aqui. Então, eu te agradeço por isso e... Obrigado. Claro, tem alguma outra coisa que a gente pode fazer para te apoiar, além de comprar o seu audiolivro e ver o seu YouTube, te apoiar nesses lugares, no seu podcast, que são coisas muito legais? Tem alguma coisa?
Sim, Luminary. Meu podcast está no Luminary. Eu faço 2 lá. Tem o Under the Skin, onde tenho conversas incríveis com algumas das pessoas que falamos, Wim Hof, Tony, mas também Jordan Peterson, Edward Snowden, Marianne Williamson. Também tenho bate-papos profundos e loucos lá. E agora também Above the Noise, meu podcast semanal de meditação guiada, que é a minha plataforma monetizada. É R$ 2,99 por mês se você comprar anualmente. O material do YouTube que faço, claro, é gratuito, mas essa plataforma é muito boa, é importante para mim. Mas também se as pessoas não puderem pagar, tem material gratuito no YouTube. Claro que sim. A gente vai linkar tudo isso aqui. E certifique-se de apoiar o Russell, porque o conteúdo dele é muito inspirador também. E ele é um cara engraçado pra caramba também. Se você quer aprender e rir ao mesmo tempo, acho que é uma coisa poderosa. Aí está a espiritualidade. A última pergunta é: qual sua definição de grandeza? Grandeza é torne-se você, não se torne os obstáculos. Não permita que os obstáculos definam você. Os obstáculos podem estar dentro e fora. Os obstáculos podem ser seu próprio desejo, luxúria, medo. Os obstáculos podem ser uma cultura que precisa que você se torne um produto, que precisa que você seja um consumidor. Torne-se você, cara. Torne-se quem você é. A grandeza não pode ser julgada por nenhuma métrica externa, embora seja onde ela pode ser mais vívida. Sabemos como é um grande atleta, sabemos como é um grande cantor. Suponho que a glória do esporte é que ele elimina muita subjetividade. Ou você faz gol ou não, ou você bate o tempo ou não. A arte, a dança, o canto, todos nós temos nossos favoritos. Mas quando se trata de grandeza pessoal, torne-se quem você é. Quando você estava falando, Luiz, sobre o tipo de frustração em aprender e não aprender o espanhol, é porque você não está se tornando quem você é. Há algo em você dizendo: aprenda o espanhol, aprenda. Mas temos que ser rigorosos com nós mesmos. Certifique-se de que não temos cascas de condicionamento, agarrados à casca de quem realmente somos. Temos que nos atualizar, nos auto-atualizar e, de certo modo, todos chegaremos ao mesmo lugar. Temos que ser um canal de paz e de luz, temos que estar a serviço. Aceitamos nossas falhas e falibilidades. Se o preço de entrada for a perfeição, nenhum de nós poderá pagá-lo. Mas a grandeza verdadeiramente compreendida e verdadeiramente alcançada é realizar quem você deveria ser, que existe uma teologia, que existe um propósito. Isso nós entendemos como uma árvore. Jamais questionaríamos se uma árvore crescerá por si mesma, se obtiver o solo certo e a água certa. Portanto, realize-se. Como podemos identificar que no DNA e nas impressões digitais há singularidade? Realize essa singularidade. Reconheça onde estão os obstáculos. Encontre mentores que possam te orientar a superar esses obstáculos. Tenha um programa que não se baseie apenas na atualização da sua individualização de forma desconectada e remota. Não adianta alcançar a iluminação no topo de uma montanha e ninguém é alimentado ou vestido. Sirva. Russell, meu amigo, te agradeço muito, viu? Obrigado por estar aqui. Valeu demais. Nossa conversa foi ótima. Mas eu sinto que fiz tantas economias durante meus 20 anos que agora eu posso finalmente me soltar até certo ponto, entendeu? Ainda tem que dar uma... Pegue mais uma porção de sushi, só mais um. Mas eu ainda dou uma olhada nos preços.